Olá pessoas, aqui é Mari, espero que estejam bem. E hoje eu quero aqui, indicar esse livro. Eu já tinha indicado ele aqui há um tempo no meu canal, mas eu não tinha aprofundado um pouquinho não. Só tinha indicado de maneira geral, sabe assim, indica esse livro, blá 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 blá. Mas hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre esse livro e algumas questões sobre como esse livro, ele chegou, inclusive na época que ele foi lançado, né? E é de Pierre Bourdieu, ele já faleceu, ele era um sociólogo francês, né? E aí, ele foi publicado a primeira vez em 1998, mas essa edição que eu tenho é de 2019, tá? E quando ele foi publicado, algumas pessoas do movimento feminista não gostou muito porque era um homem falando sobre supostas, entre aspas, coisas de mulher, né? Que como falam, coisas de homem e coisas de mulher. Então isso também já é uma problemática difícil de aprofundar com determinadas pessoas. Porém, ele era um sociólogo e ele tinha todo o direito de falar sobre relações humanas, né? Relações humanas, relações sociais e questões relacionadas a homem e mulheres, questões de gênero, questões de sexo, é uma coisa que inclusive fortalece a sociedade, toda a sociedade de maneira geral, sabe? Porque o patriarcado não existe só no Brasil ou só na França, que é de onde ele era, né? Existe no Ocidente e no Oriente, né? Para resumir o assunto, né? É problemático dizer Ocidente e Oriente, mas enfim, vou dizer assim mesmo. Existe no planeta Terra inteiro, né? Então, é uma questão que nós devemos falar sempre, homens e mulheres, mulheres e homens, não importa o gênero, não importa o sexo, é necessário falar sobre o assunto. E uma questão muito importante também da gente falar aqui, trazer à tona, é a seguinte: homens escutam homens. Mari, tem exceções, sei disso. Mas eu tô falando de padrão, tá? Eu tô falando de dominância. Então, de maneira geral, os homens escutam homens. Então, quando homens falam sobre esses determinados assuntos que muitos homens não querem falar, os homens escutam esse homem. Então, eu vejo muito mais o Bourdieu como essa pessoa que ajudou, de uma certa forma, né, a ampliação do debate, do discurso, mesmo sendo um homem eurocêntrico, europeu, blá 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 blá. Sei de tudo isso aí, mas só porque o cara é europeu eu vou jogar na lata do lixo o livro dele. Óbvio que não, não sou dessas pessoas. Não queimo livros, não jogo livros no lixo. Mesmo tendo algumas críticas a respeito de certos tipos de livros, né? Então isso já é um outro assunto, não aprofundarei aí. Voltando para Bourdieu, a dominação masculina, a condição feminina e a violência simbólica. A violência que ele está falando aqui é a dos homens, tá? É muito interessante. Olha, ele fala sobre muita coisa aqui nesse livro, você não tá entendendo. E olha que o livro não é grande, tá? Não é um livrão, não é. É um livro curto, só que a escrita de Bourdieu não é fácil. Ele é denso. E ele traz assuntos, assim, importantíssimos. Ele também fala da questão homossexual. Ele também fala... Olha só, ele fala até de exame ginecológico. Como é feito o processo do exame ginecológico nas mulheres. Fala da vagina. Fala de assuntos que é tabu. Inclusive para muitos homens que se dizem desconstruidões, tá? Então, Bourdieu, ele traz à tona muitos assuntos importantíssimos das relações entre mulheres e homens. Homens e mulheres. Questões de gênero. Questões de sexo, tá? E aí, enfim, vamos lá. Eu separei algumas coisinhas aqui pra ler. Primeiro o sumário, só pra vocês terem uma ideia do apanhado do livro. Prefácio, né? Aí tem um capítulo que é preâmbulo, aí tem um outro capítulo, uma imagem ampliada. Anamnese das constantes ocultas. Permanências e mudanças, esses são os capítulos, tá? Sobre a dominação e o amor, né? Quando os homens usam o amor também para o amor, entre aspas, tá? Dizem alguns que isso não é amor, mas vão dizer outros que é amor, que usam o amor também como uma forma de dominar as mulheres, né? Às vezes a dominação não vem através de tapas, murros e socos, às vezes também é através de proteção, etc e tal. E, enfim, aí tem a dominação, né, pelo amor já falei, aí tem a conclusão, tem um apêndice, ele fala umas coisas sobre o movimento gay também, tudo que lembra as mulheres, tudo que lembra a questão feminina, vai causar repulsa, né, nessa masculinidade, tá, nesse reforço da dominação masculina. Então é nesse âmbito que ele vai falar sobre a questão homossexual, tá bom? Espera aí, deixa eu ler aqui, né, um pedacinho.
ler aqui um pedacinho da página 63 e 64. Longe de afirmar que as estruturas de dominação são ahistóricas, eu tentarei, pelo contrário, comprovar que elas são produto de um trabalho incessante de reprodução para o qual contribuem grandes agentes específicos, entre os quais os homens, com suas armas de violência física e violência simbólica. É genial isso aqui. Violência física e violência simbólica. E ele coloca, que violências simbólicas são essas? As instituições, as próprias famílias, as igrejas, as escolas e o Estado. É isso. Assina embaixo, eu concordo plenamente. Aí agora eu vou ler a conclusão aqui, que está na página 183. Lê um pedaço. 183, 184, 185 e por aí vai. Vou ler tudo não, vou ler só um pedaço, tá? A divulgação da análise científica de uma forma de dominação tem necessariamente efeitos sociais, mas que podem ser de sentidos opostos. Ela pode reforçar simbolicamente a dominação, quando suas constatações parecerem retornar ou recortar o discurso dominante, cujos veredictos negativos assumem muitas vezes os contornos de um puro registro comprovante, ou contribuir para neutralizá-la à maneira de divulgação de um segredo de Estado, favorecendo a mobilização das vítimas. Ela está, portanto, exposta a toda sorte de mal-entendidos, mais fáceis de serem revistos que de serem de antemão dissipados. Diante de tão difíceis condições de recepção, o analista ficaria tentado a simplesmente invocar sua boa-fé se não soubesse que os assuntos são sensíveis. Esta é insuficiente, como o é igualmente a convicção militante que inspira um sem número de escritos dedicados à condição feminina e que está no princípio do interesse do objeto, até então ignorados e negligenciados. Não poderíamos realmente subestimar os riscos a que está expostos todo o projeto científico que se deixa impor seu objeto para considerações externas. Só uma ação política que leve realmente em conta todos os efeitos de dominação que se exercem através de cumplicidade objetiva entre as estruturas incorporadas tanto entre homens e mulheres. Pois é. E as estruturas de grandes instituições, nas quais se realizam e se reproduzem não só a ordem masculina, mas também toda a ordem social, a começar pelo Estado estruturado em torno da oposição entre sua mão direita, masculina, e sua mão esquerda, feminina. E a escola responsável pela reprodução efetiva de todos os princípios de visão e de divisão fundamentais e organizadas também em torno de oposições homólogas. Poderá a longo prazo, sem dúvida, e trabalhando com as contradições inerentes dos diversos mecanismos, as instituições referidas, contribuir para o desaparecimento progressivo da dominação masculina. O que significa que o movimento feminista contribuiu muito para uma considerável ampliação da área política ou do politizável, fazendo com que entrassem na esfera do politicamente discutível ou contestável objetos e preocupações afastados ou ignorados pela tradição política por parecerem pertencer à ordem do privado, mas não deve igualmente deixar-se levar e a excluir, sob o pretexto de elas permanecerem a lógica mais tradicional da política, as lutas de propósito instâncias que com sua ação negativa e grande parte invisível, porque elas estão ligadas às estruturas do inconsciente masculino e também feminino, contribuem fortemente para a perpetuação das relações sociais de dominação entre os sexos. O movimento feminista não deve mais deixar-se encerrar apenas em formas de luta política rotuladas de feministas, como a reivindicação da paridade entre homens e mulheres nas instâncias políticas, se elas têm o mérito de lembrar que o universalismo de princípio que postula o direito constitucional não é tão universal quanto parece, sobretudo por só reconhecer indivíduos abstratos e desprovidos de qualificações sociais. Essas lutas correm o risco de redobrar os efeitos de outra forma de universalismos fictício, prioritariamente mulheres saídas das mesmas áreas de espaço social dos homens que ocupam atualmente as posições dominantes. Então é importante perceber pessoas
que todas as pessoas, a sociedade inteira, precisa falar sobre feminismo, precisa falar positivamente sobre feminismo, que os homens devem ser aliados, né, das mulheres nesse trabalho, né, de entendimento sobre direitos equânimes entre todos os seres humanos, independente de seu gênero, independente de seu sexo, independente de onde a pessoa veio. Então, todas essas divisões que tem nas nossas sociedades todas aí, elas servem para subjugar alguém em detrimento de alguém que está dominando, né? E em relação ao que acontece entre homens e mulheres, é isso. A violência masculina, a violência dos homens contra as mulheres, tanto simbólica ou violência física, é prejudicial a uma sociedade inteira. É importante refletir sobre isso, é importante homens também falarem sobre isso. Eu sei que vai ter pessoas que vão dizer que isso é assunto de mulher. Não acho, é assunto de seres humanos. Então é importante a gente refletir, é importante a gente debater. Homens, levem esses assuntos para os colegas de vocês, nos grupos, nas rodas de conversa, tá? Dica da Mari, a dominância masculina de Bourdieu. Dica da Mari, tchau, um cheiro e até a próxima.